desde as minhas férias, sobre a importância de nós falarmos sobre um tema muito importante para a igreja e muito prático, que é justamente, nós vamos falar esta noite sobre o verdadeiro amor. Muitas vezes nós estamos correndo com tantas coisas, com tantas atividades, que nós não paramos para pensar quais são as nossas verdadeiras prioridades. Você poderia colocar hoje, talvez, quais seriam as suas prioridades? Já passamos um mês, estamos quase no meio do segundo mês, onde nós podemos avaliar o porquê nós estamos aqui, no que nós temos gasto a maior parte do nosso tempo, por que eu realizo certas coisas em minha vida. E nós temos uma lista bem grande aí, onde nós podemos dizer que nós colocamos como prioridade esse ano a família. Como é bom ter tempo com a família. Vimos aqui a apresentação de crianças, isso é gostoso nós percebermos pais comprometidos em ensinar seus filhos com a palavra de Deus. Uma parte importante que o Senhor nos ensina. Talvez você vai estar preocupado esse ano com a sua carreira. Você não entrou numa universidade, você entrou numa universidade e você está prestes a poder fazer uma pós, um mestrado, um doutorado, um segundo grau. E você justamente está se preocupando com isso. E esse ano você colocou como propósito: eu quero seguir uma carreira. Nós podemos falar sobre saúde, né? Talvez muitos já começaram uma academia, um regime, né? E por isso é prioridade esse ano. Preciso diminuir o meu peso, né? E tantas outras coisas podem ser prioridades. Mas o que eu gostaria de desafiá-lo esta noite é poder observar o que está em Cristo escrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e desses três, porém, o maior deles é o amor. Você olhar para o contexto de 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre várias áreas que são importantes. Mas uma das prioridades, ou algo que nós como cristãos precisamos colocar como verdadeiro, como importante nas nossas vidas, é amar. E eu não sei se você, dentro das suas prioridades desse ano, escolheu, ou decidiu, ou colocou como prioridade colocar o amor como parte das suas atividades, ou como talvez razão de tudo que você faz. E é por isso nessa noite que nós vamos falar sobre o amor. Mas o grande problema do amor é justamente quando nós não sabemos definir. E hoje nós temos uma grande pressão para poder definir o que é amor. Se você liga a televisão, eles têm uma definição de amor. Então muitas vezes filmes, novelas, atividades ou outras coisas vão definir que o amor é aquele amor impossível. Aquele amor que não importa o que aconteça, que ultrapassa todas as barreiras. Aquele homem casado que muitas vezes gosta de uma outra moça que não é casado. E a televisão e a mídia vai dizer assim: isso que é amor. Isso, você vai ter que ultrapassar todas as barreiras morais para você conseguir no final ficar com a mocinha. Mas o grande problema é que a mídia coloca isso, a televisão coloca isso para nós, e muitas vezes nós acabamos misturando isso com o amor que nós devemos ter uns para com os outros. Ou a música, não é? Estava lembrando na minha época de juventude de um grupo que Legião Urbana, né? E o Renato Russo, né? Não sei se você gosta ou não, se você já ouviu ou não, ele utilizou 1 Coríntios capítulo 13 em uma das suas músicas para poder dizer o que era o amor. Mas o que poucos talvez não sabem é que no meio dessa música ele coloca um poema de Camões para poder tentar explicar o amor. Uma grande bagunça. E muitos cristãos começam a pegar: é amor, é o que está na palavra de Deus. Ótimo, que bom. Mas e se eu pegar um pouquinho do que essa música diz que é amor? E se eu pegar um pouquinho dali para poder definir o que é amor? E acaba gerando uma grande confusão para que nós possamos amar ou colocar o amor como prioridade em nossos olhos. A palavra do Senhor nos explica o que é amor. E por isso nós precisamos recorrer a ela. De uma maneira bem rápida, a Bíblia fala pelo menos por 4 tipos, ou 4 palavras para poder definir o amor. A palavra eros, que tem a ver com o amor romântico. Mas não é só o romance que nós temos, mas aquela coisa, o objeto do meu desejo é mais importante do que o meu amor. E a minha própria vida. E a partir do momento que eu não tenho aquele amor, eu não amo mais. A partir do momento que eu não tenho mais a pessoa que está ao meu lado, ou o objeto do meu desejo, eu não amo mais. E isso é bem complicado, porque muitas vezes a gente traz esse conceito de amor para dentro da igreja. Filhos, um amor de amigo. Da última vez eu expliquei como se fosse um time de futebol.
futebol, não é? Você tem pessoas que têm várias habilidades. Eu amo aquele goleiro que agarra bem. Ele faz parte do time. Nós temos um amor entre nós. Mas o problema é que quando ele vira frangueiro, quando ele não defende a bola como deveria, eu excluo ele porque ele não tem mais nada a defesa. Irmãos, quantas vezes nós, dentro dos nossos relacionamentos, usamos esse tipo de amor para poder definir o nosso amor fácil? São amores importantes, mas eles são imperfeitos. Ou o Storge, que é um amor de família. Aquele que você ama sua tia, seu avô, não é? Mesmo com todas as debilidades dele, mas você não tem muito o que fazer, porque ele faz parte da sua família. E você ama ele do jeito que ele é. São amores importantes. Mas a palavra de Deus nos destaca que o maior amor, que é o amor ágape, que foi o amor que Cristo derramou por nós, que Deus demonstrou por nós na cruz, enviando o seu Filho para que Jesus pudesse morrer. E é sobre esse amor que eu gostaria de falar para você. Porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos realmente amar uns aos outros. Mas se nós não entendemos o amor de Deus, o amor de Cristo, nós não vamos conseguir amar como Deus deseja na sua plenitude. E por isso eu quero trabalhar com vocês esta noite sobre o que a Bíblia nos ensina sobre o amor. Claro que eu não vou esgotar o assunto. É um assunto muito amplo. Mas eu queria tratar pelo menos 3 características do amor, para que nós possamos sair aqui avaliando: será que realmente tenho amado como Cristo, como Deus deseja? Será que eu tenho demonstrado amor ágape aos meus irmãos e a Deus? E também, por outro lado, eu quero também que você avalie sobre o tamanho do amor de Deus para conosco, como Ele nos ama, não é? E a primeira característica do amor desta noite que eu quero tratar com vocês, que o amor, amar uns aos outros, né, o amor ao próximo, o amor a Deus, é muitas vezes nós pensamos: que bom é aceitar Cristo como Salvador, que bom é ter a salvação e a garantia, né, que um dia eu vou morar nos céus. Mas sabe, esse amor precisa ser replicado através do nosso relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. Mateus capítulo 22, se você tem a sua Bíblia, versículos de 36 a 39, também eu vou colocar ali na projeção. Mas Mateus capítulo 22, versículos de 26, de 36 a 39. Quando você abre sua Bíblia, o contexto era os fariseus que encontraram uma situação para poder colocar Jesus em uma situação difícil que ele pudesse responder. E eles, conhecedores da lei, conhecendo todas as leis, ele chega para Jesus e fala: Jesus, de todas as leis, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? O texto diz: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus, sendo sábio, lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, as palavras aí justamente estão numa situação de ordem. E a grande dificuldade é que muitas vezes a gente fica pensando: mas será mesmo que eu tenho que amar o meu irmão? Não é escolha, é bem claro. E a palavra do Senhor não só isso diz nesse texto, mas essa verdade, esse mandamento é repetido das mais diversas vezes para que nós pudéssemos fixar. O mandamento amai-vos uns aos outros aparece no Novo Testamento pelo menos 15 vezes. E Deus com certeza não colocaria esse mandamento na sua palavra 15 vezes para que nós não nos esqueçamos que é importante nós amarmos. Não só isso. Dentro do Novo Testamento também Deus coloca algumas circunstâncias onde esse amor precisa ser demonstrado não só a Deus, mas principalmente uns para com os outros. Por exemplo, na igreja. Em 1 João capítulo 2, versículos 10 a 11, conforme também está aí na projeção, ele diz: aquele que ama seu irmão permanece na luz. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. O contexto da carta era aqueles irmãos que se reuniam, aqueles irmãos dessa carta era circular, iam para vários irmãos. E justamente o que ele diz: olha, você deve amar o seu irmão. Se você não ama, você está andando pela escuridão, pelas trevas, você está perdido.
luz de Cristo. Isso nos faz pensar sobre o nosso contexto de igreja. E nós precisamos olhar e pensar e avaliar essa noite e dizer, puxa, será que realmente eu tenho amado o Senhor como um mandamento aqui dentro da igreja? Né? Eu coloquei um desenho aí de 2 bonequinhos, né? Um com facão e um com um pedaço de pau, e diz assim, a paz do Senhor, irmão, e outra paz do Senhor, irmão. Mas muitas vezes nós cumprimentamos as pessoas, mas lá dentro do nosso coração existe uma raiva, existe uma mágoa, existe um problema, existe alguma situação que nós não queremos resolver e acabamos não tendo o amor verdadeiro, o amor de Deus como um mandamento do Senhor. Não tem a ver com se eu sinto, se eu acho que eu devo amar. Não, nós devemos amar, porque esta é a vontade do Senhor. O outro contexto interessante é da família. Em Efésios 5, versículo 25, diz, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Deus nos coloca dentro de um contexto de família. Eu creio que justamente para que nós possamos aprender e podemos praticar o que essa palavra nos ensina. E uma das ordens dentro do contexto de família é que devemos amar uns aos outros. Claro que esse texto é bem mais específico para os homens, mas dentro do contexto uns aos outros, as mulheres também. E muitas vezes nós vivemos uma vida que, eu amo meu irmão, eu amo meu irmão, mas chega dentro de casa, é aquele pé de guerra. É aquela vontade de arrancar os cabelos. São aquelas palavras que não deveriam estar em nossas bocas. Irmãos, é um mandamento nós amarmos uns aos outros. É nós nos respeitarmos. É nós vivemos como família dando um bom testemunho da luz de Cristo. Esse faz parte do contexto do amor de Deus. E não só na igreja, na família, mas também no mundo. Entendemos que em Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45, que Sermão do Monte, esses são somente só 2 versículos. E se você tiver um tempinho, dá uma lida em todo o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, e uma parte de Mateus capítulo 6. Então, olha, tantos ensinamentos do amor que Deus pede para que nós tenhamos com as pessoas que não conhecem a Cristo. Nos versículos 44 a 45 diz, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 44 a 45. Irmãos, eu sei que uma vez você vai dizer, Diogo, olha, é difícil. Está falando para eu poder amar aquele que tem me perseguido, aquele que tem colocado o som alto lá do lado da minha casa até de madrugada, aquele que está atrapalhando lá a minha promoção na empresa e tem falado de verdade sobre mim. Talvez aquele meu pai ou aquele meu parente que ele fala, matando mal do cristianismo, você está dizendo então que eu devo amar? É isso que Jesus está dizendo. E aonde vem o grande desafio para nós como cristãos? Para que nós possamos olhar o amor como sendo uma prioridade em nossas vidas. Mas o interessante é que Deus não só dá o mandamento do amor, mas a vantagem dele é que ele dá também que esse amor só pode ser completo na pessoa de Cristo. Se você não estiver ligado com o Senhor, se você não tiver um relacionamento com Ele, talvez um desses contextos, quer seja no mundo, na igreja, ou mesmo na família, você vai achar impossível amar. Mas quando nós nos conectamos com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 5 diz, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi comunicado. Ou seja, o amor de Deus ele não nos confunde porque Deus derramou o seu amor conosco e nós podemos derramar esse amor através de outras pessoas. Lendo um livro essa semana, ele falou que nós devemos ser canalizadores do amor de Deus. Né? Antigamente tinha um joguinho de computador que era o encanador, onde você tinha que montar todo o encanamento dele para que no final pudesse ligar a água que entra com o local correto de saída. O nosso desafio como cristãos é justamente esse, de podermos estar tão ligados com o amor de Deus, temos tanta intimidade com Deus, ao ponto que nós podemos pegar esse amor e dizer, olha, o amor de Deus é tão grande na minha vida, o amor de Deus tem feito tanta diferença na minha vida, e agora eu posso canalizar e levar para o meu irmão e para outras pessoas. Não só isso, 1 João 4,19 diz, nós amamos porque
que Ele nos amou. Talvez você está aqui dizendo: Diogo, eu conheço esse mandamento. Essa não é nenhuma novidade. A palavra do Senhor eu sei, eu já ouvi falar sobre o amor de Deus, mas está sendo tão difícil poder amar alguém. E a chave importante é justamente o seu relacionamento com Deus. Você só vai conseguir amar porque Deus chamou. Se você é nosso visitante, se você está aqui conosco pela primeira vez, o que eu quero dizer é que a decisão mais importante da sua vida é quando você aceitar o amor de Deus sobre você. E aí, quando você aceitar esse amor, que foi demonstrado, como veremos daqui a pouco, pelo sangue de Jesus na cruz, você vai conseguir amar como Deus ama. E aí sim, o seu amor vai ser completo. Irmãos, o amor é um mandamento. Mas não só isso. A segunda característica do amor é que ele deve ser uma atitude. E aí eu vou ter que usar as palavras do nosso irmão Edson. A gente tem que parar de blá 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 para poder falar sobre o amor de Deus. Porque nós não devemos simplesmente ficar falando: olha, irmão, eu te amo em Cristo. Olha, é uma bênção estar você aqui do meu lado. Mas se as minhas atitudes não demonstram esse amor, não deixa de ser um blá blá blá. Não deixa de ser só uma conversa. Mas, irmãos, precisamos realmente pensar como nós devemos transmitir da nossa boca para a nossa atitude. Diz o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 18, diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu tenho certeza absoluta, como eu já falei, que essa mensagem do amor não é nenhuma novidade. Se você é cristão pelo menos há 3 meses, 2 meses, 1 mês, você sabe que nós devemos amar. Mas a questão sobre deixar de blá blá blá, ou deixar só de falar e sair para a atitude é muito séria dentro do mundo cristão. E deve ser uma prática em nossas vidas. Devemos parar de simplesmente ouvir ou saber: realmente eu sei que eu devo amar, mas temos atitudes que demonstram isso. Primeiro, a atitude vai começar quando você decidir amar, independentemente das circunstâncias. Você vai verdadeiramente amar alguém quando você, no seu coração, dispor, decidir, obedecer o que Deus tem te falado. Talvez muitas vezes nós, e aí eu incluo mesmo, fico esperando a outra pessoa, a decisão da outra pessoa. Olha, quando ela vier falar comigo, aí sim eu vou demonstrar o amor de Deus. Quando ela deixar de fazer aquilo, aí sim eu vou amar. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina isso. Começa com uma decisão. Existe um personagem bíblico que ano passado eu estava aprendendo sobre ele, e vendo toda a sua história. O nome dele era Oséias, profeta do Senhor. E eu não sei se você conhece a história do profeta Oséias, mas Oséias decidiu obedecer ao Senhor, decidiu fazer a vontade do Senhor e demonstrar o amor de Deus para com Israel. Em Oséias capítulo 1, versículo 2, se você tem a sua Bíblia, você pode até abrir lá, eu vou pedir você abrir em Oséias capítulo 1, versículo 2. Na projeção a gente tem uma versão mais resumida. Daniel, Oséias, gente? É bom ajudar aí, porque está lá no meio de tanto profeta lá, que você vai dizer onde está Oséias. Ezequiel, Daniel, Oséias. Capítulo 1, versículo 2. Deus decide usar esse homem, ou desafia esse homem, a demonstrar o verdadeiro amor de Deus para o seu povo. Em Oséias capítulo 1, versículo 2, nós temos aí a orientação bíblica diz: e o Senhor lhe disse: vai e toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porquanto a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Mas vai dizer: eu devo continuar então fazendo isso que Oséias fez? Não, foi uma situação específica e necessária para que o povo de Israel pudesse entender o amor de Deus para com eles. E a figura aqui da história é que Oséias demonstrasse o mesmo amor de Deus para com aquele povo, mas demonstrando e mostrando na realidade que aquele povo estava vivendo uma vida totalmente longe do Senhor.
E Oséias faz isso. Oséias decide amar aquela mulher. Ele vai lá, busca aquela mulher, casa-se com ela, tem alguns filhos. Mas o que acontece é que essa mulher decide em algum momento sair de casa. Essa mulher decide em algum momento deixar o relacionamento matrimonial para poder voltar às suas atividades de prostituição. A primeira pergunta que eu faço é: será que nós seremos dispostos a poder demonstrar um amor por alguém numa situação como essa? Se talvez acontecesse com você fosse Oséias, não seria mais fácil talvez nós chegarmos para Deus e dizer: Deus, não tem como amar uma mulher assim. Poxa, ela me machucou. Ela está vivendo uma vida totalmente longe do Senhor. Mas olha só que Oséias capítulo 3, versículos 1 a 3, o Senhor orienta que Oséias fizesse. Oséias capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora ele ore outros deuses e ame bolos de passas. Comprei-a, pois, para mim por 15 peças de prata e um homem no meio da cevada. Ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem será de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Aquele homem que estava decidido a amar o Senhor e demonstrar o amor por aquela mulher, ele vai até o mercado, pega os seus recursos e paga para poder ter a sua mulher de volta, para poder demonstrar o amor de Deus para fora. História maravilhosa, que nos desafia a poder justamente pensar que Deus não simplesmente diz para Israel: olha, eu te amo, mas Ele demonstra através de uma história e age para poder demonstrar para eles: está vendo só? Eu continuo amando vocês, apesar de vocês andarem longe, eu ainda amo vocês. Irmãos, nós precisamos parar para pensar, porque diversas vezes em nossas vidas a gente precisa também tomar uma decisão de amar o Senhor. Nem sempre vai ser fácil. Talvez problemas, pessoas vão entrar no nosso caminho e dizer: não vale a pena amar Deus, não vale a pena continuar seguindo o Senhor. Sabe, você parece até mesmo bobo fazendo isso. Mas nós podemos olhar para Deus e dizer: não, eu decidi amar o Senhor. Eu decidi amar aquela pessoa que tem me ofendido. Eu decidi ter uma outra atitude. E eu vou seguir como uma decisão. E não só isso, mas essa atitude deve ser concretizada. Muitas pessoas decidem, planejam e falam: esse ano eu vou amar mais, esse ano eu vou dedicar ao Senhor. Mas ficam só no planejamento e não executam. Quando nós pensamos sobre o amor de Deus, Romanos capítulo 5, versículos 8 nos ensina e diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Deus prova, Deus demonstra, Deus tem uma atitude ativa para poder demonstrar o seu amor para conosco. Ele deixou os céus, toda a sua glória, para que pudesse vir aqui na terra, morrer na cruz e nos limpar e nos dar a salvação. Nós devemos pensar e avaliar que diversas vezes nós não temos tido atitudes. Se você pudesse essa noite trazer à sua mente 3 atitudes de verdadeiro amor, árvore, sem esperar nada em troca, um amor realmente que é sacrificial, como foi o de Jesus, você conseguiria trazer nessa última semana alguma atitude que você teve para poder demonstrar verdadeiramente o amor de Deus? Primeiro para com Ele, e depois para com os outros. Irmãos, nós precisamos parar de saber a receita do amor de Deus. Outra pergunta é: vamos para a ação? O que falta para que você, essa noite, decida sair daqui dizendo: Deus, me ajude a te amar mais. Deus, me ajude a ter atitudes que demonstrem aos outros que o Senhor realmente, que eu amo o Senhor. Me ajude também para que eu possa olhar para o meu lado e ver pessoas necessitadas, precisando do teu amor. O amor de Deus não é só um mandamento, o amor de Deus não é só uma atitude, mas o amor de Deus deve ser um compromisso. Muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, aceitam o presente maravilhoso da salvação e ficam todos contentes: ai que bom, eu vou para o céu, está garantido.
E muitas vezes a pessoa decide, olha, eu não vou mais viver, eu não preciso demonstrar meu amor a Deus, porque eu vou para o céu, está tudo garantido. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós devemos justamente ter um compromisso sobre o amor de Deus. Muitas pessoas acham que amor é sentimento. Ah, se eu sentir, eu amo. Ah, se Deus tocar no meu coração, aí sim eu vou demonstrar amor para aquela pessoa. Mas eu queria chamar a atenção sobre uma circunstância onde o próprio Jesus passou por uma situação de muito sofrimento e de muita dor. Que foi quando ele estava no Getsemane. Quando ele estava naquela última noite, orando e conversando com Deus. Em Lucas, capítulo 22, versículo 44, é um dos textos que eu quero utilizar para poder justamente demonstrar em Lucas, capítulo 22, versículo 44. Eu quero justamente mostrar que o próprio Senhor Jesus Cristo, se fosse pelo sentimento, ele não nos amaria. Se ele ficasse só pensando, eu devo sentir ou não, eu devo ter a vontade de poder amar. Porque o que nós percebemos em Lucas capítulo 22, versículo 44, é que ele sofreu uma grande agonia, um grande sofrimento naquela noite. E o texto diz o seguinte: e estando em agonia, orava mais incessantemente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre. Irmãos, não só nesse texto, mas em textos paralelos, nós percebemos Jesus indo 3 vezes com os seus discípulos, acordando eles, dizendo: gente, olha, está chegando a minha hora, né? Estou em tremenda agonia, né? Vocês não conseguem nem orar por tão pouco de tempo. Era muito mais fácil se Jesus os amasse somente por sentimento, chegar naquela hora e dizer: olha, a agonia é tanta, que eu não vou morrer. Eu não quero nem pensar, nem imaginar em viver longe do meu Pai. Mas sabe o que Jesus fez? Ele decidiu ir morrer e ressuscitar para poder nos salvar. E graças a Deus por isso. Porque o amor dele não foi somente um sentimento, mas foi uma decisão que ele tinha, um compromisso. Foi fácil para ele amar? Não foi. Ele sofreu problemas físicos. Ele sofreu por amor a mim e a você. Mas por seu amor ser um compromisso, ele foi até o fim. E não envolve só um compromisso, mas ele envolve também permanecer, continuar amando, independentemente das circunstâncias. Em 1 João capítulo 4, versículo 16, 1 João capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O que esse texto quer nos dizer é que se realmente você experimentou o amor de Deus, no começo do texto ele fala isso, que nós cremos e experimentamos o amor de Deus, a partir desse momento devemos permanecer no amor. E aí, se nós permanecemos no amor, Deus permanece em nós. E assim nós vamos viver a vida cristã. A grande questão do amor, principalmente para com Deus, é que quando as coisas estão bem, muitas pessoas dizem: ah, Deus, eu te amo. Ah, Deus, como é bom receber um filho, como nós vimos aqui. Ah, Deus, como é bom, não é? Perceber o carinho da igreja orando por mim para poder ir para o ministério. Ah, Deus, como é bom, porque esse ano o Senhor me deu um renovo. Mas sabe qual é a dificuldade quando vem os problemas e as lutas? E muitas pessoas começam a questionar: será que realmente Deus me ama? Será que realmente existe mesmo esse negócio de amor de Deus? Mas sabe o que Deus diz? Olha, não importa a circunstância, não importa o problema, nós devemos permanecer no amor de Deus. E para nós concluirmos essa noite, eu quero lembrar sobre a história do filho pródigo que foi lido no começo do culto. Um filho que tinha o benefício de poder comer na casa do seu pai. Essa história está em Lucas capítulo 15, versículos de 11 até o versículo 24, como o pastor leu.
Nós não vamos ler o texto. Mas esse homem tinha todo o privilégio de poder viver na presença do Pai. E um dia ele decidiu: quero viver minha vida. Pai, dá-me todos os seus bens. É como se esse filho dissesse: pai, morre logo porque eu quero a minha herança. O senhor faz esse favor para mim? Em outras palavras, dentro da cultura, é mais ou menos isso que ele pediu ao pai. E o pai sábio disse: está aqui os seus bens. E conforme o próprio texto que nós lemos, esse pai, esse filho, decidiu usar o seu dinheiro de uma grande forma, e ele ficou sem recurso. E quando ele estava lá sem recursos, sem dinheiro, conseguiu um serviço simples, um serviço meio de porcos, e ele começa a lembrar como era na casa do seu pai. E ele decide tomar o plano: vou voltar para a casa do meu pai. Mas o que eu quero chamar a atenção é o versículo 20. Versículo 20 de Lucas, capítulo 15, não 11, mas 15, diz o seguinte: e levantando-se foi para o seu pai. Vindo ele ainda, o filho, ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Eu sei que essa foto não dá para entender muito bem, mas parece, e a força do texto, como o texto nos coloca, era como se esse pai conscientemente ficava olhando de longe, esperando somente o seu filho despontar naquela direção. O sentido aqui é como se o pai ficasse dizendo: quando é que meu filho vai voltar? Eu amo tanto meu filho que eu não vejo a hora de poder ter um momento com ele. Eu quero permanecer junto com meu filho. E logo quando ele começa a olhar o seu filho de longe, ele corre, abraça, beija, faz uma grande festa. E o texto diz que aquele filho que estava perdido foi achado. Irmãos, é esse tipo de amor que Deus tem para conosco. Um amor de compromisso, um amor de permanecer e querendo que nós estejamos próximos dele, abraçando, beijando e vivendo a festa do reino dos céus. Agora, nós precisamos pensar que por diversas vezes a gente vai ter lutas. E nós precisamos ser esse mesmo amor para com as pessoas do nosso nome. Talvez tenha pessoas que aqui dentro mesmo têm feito coisas contra você. E você simplesmente está dizendo: acho que é melhor deixar para lá. Mas sabe, tem um compromisso de amá-los. Tem um compromisso de conversar com Deus, quando Deus muda o meu coração. Deus me ajude a amá-los independentemente do que eles têm feito para mim. Independentemente das circunstâncias. Me ajude realmente a ter um compromisso de amar como o Senhor me ama. Aprendemos 3 verdades sobre o amor. Primeira, o amor é uma ordem. E talvez você tenha escolhido amar, reconsidere. Veja as áreas que você não tem amado e converse com Deus. Me ajude a poder amar como o Senhor manda, independentemente das circunstâncias. O amor é uma atitude. Pensa ainda hoje, pensa ainda essa semana, uma atitude que você pode ter de demonstração de amor para com Deus e para com o próximo. Além disso, o amor é um compromisso. Talvez você tenha o seu relacionamento quebrado com alguém. Talvez você está sem conversar com ninguém. Mas talvez seja a hora de hoje você dizer: Deus, me ajude a poder ficar firme no propósito de amar como o Senhor me ama. E assim nós podemos viver a vida cristã. Última frase do texto de um livro que eu li diz: você prefere continuar com birra, deixando de amar e perdendo oportunidades para mostrar o amor de Deus, ou continuar sendo uma pedra de tropeço, impedindo que outros experimentem o verdadeiro amor? A grande questão é que muitas vezes a gente fica com birra: vou amar. Mas sabe, nós podemos estar sendo pedra de tropeço para que o verdadeiro amor seja demonstrado pelas pessoas. Eu quero convidar você a nesse momento baixar a sua cabeça e nós vamos orar. Falando sobre o verdadeiro amor. E nesse primeiro momento, se você é crente, eu quero desafiá-lo a você orar e agradecer a Deus pelo amor que Deus me dá por você. Que no mundo. E graças a Deus por isso. Agradecer a Deus pela atitude que Jesus teve de morrer na cruz por mim e por você. E também agradecer pelo compromisso de Deus nos amar, independentemente das circunstâncias. Mas se você é o nosso visitante que está aqui,
E talvez você vai dizer, Diogo, eu não consigo amar quem você for. Eu não consigo amar meu inimigo. Eu nem penso em amar meu inimigo porque eu tanto ódio dele que eu não vou conseguir. Você verdadeiramente só vai conseguir amá-lo quando você experimentar o amor de Deus. E talvez essa noite você diz, Diogo, eu nunca conversei com Deus sobre o amor dele, nunca aceitei Jesus Cristo, que é a demonstração do amor na minha vida. Mas essa noite eu gostaria de fazer isso. Eu não sei como fazer isso, pastor, ora por mim. Eu gostaria de conhecer mais sobre o verdadeiro amor de Deus. Se você está aqui e nunca aceitou o presente da salvação, o amor de Deus demonstrado por você, e você gostaria de dizer, pastor, ora por mim, por favor, porque eu gostaria de conhecer mais sobre esse amor. Eu peço que você levante sua mão onde você estiver. Levante sua mão embaixo, eu quero orar por você. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim, por favor. Eu quero saber um pouco mais sobre esse amor. Alguém gostaria de dizer, pastor, ora por mim. Se você quer essa condição, levante sua mão. Alguém? Crentes, que a gente possa realmente não só agradecer a Deus por esse amor demonstrado, mas que nós possamos sair daqui cheios desse amor de Deus e prontos a canalizar a vida de pessoas dentro da igreja, dentro das nossas famílias e também através de pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo grande desafio que o Senhor fez, primeiro para mim e também para essa igreja, falando sobre o seu grande amor. Ajude-nos, ó Deus, a amar como o Senhor ama. Se tem algo que tenha trabalhado para que nós sejamos canalizadores desse amor, que o Senhor mostre e nós possamos agir para honrar e glorificar o Deus Santo. Obrigado, Deus, por essa noite. Nos ajude a ter uma semana de lutas, mas também de vitórias. Para a honra e glória. Louvamos e agradecemos o nome de Jesus. Fique em pé, nós vamos